Na contramão dos ambientalistas, muitos estudiosos do clima e do ambiente discordam da teoria do aquecimento global, que se propaga como verdade absoluta, e denunciam a falta de investimentos em pesquisas que comprovariam a temperatura da Terra não está subindo. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Todo ano, as máquinas inventadas pelo homem despejam na atmosfera 7 bilhões de toneladas de gás carbônico. A concentração de gás carbônico está em 380 partes por milhão, quase 2 vezes mais do que antes da Revolução Industrial, há cerca de 150 anos. Na visão dos aquecimentistas, está aí a explicação para as mudanças climáticas. Mas há um grupo de cientistas cada vez mais numeroso que se opõe à hipótese do aquecimento global como consequência da atividade humana. Esses cientistas afirmam que o gás carbônico é incapaz de reter o calor e de controlar o clima na Terra. O problema dessa liderança no aquecimento global antropogênico é que, na realidade, ela não é baseada em dados observados. Ela é baseada em hipótese não comprovada e em resultado de modelo de clima. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam a previsão. Mas há uma enorme controvérsia envolvendo os cientistas filiados a essas duas linhas de pesquisa, os céticos e os aquecimentistas. No centro do problema está a confiabilidade das amostras usadas pelos aquecimentistas para demonstrar que a temperatura da atmosfera da Terra está se aquecendo. Eles foram acusados recentemente de fraudar amostras de trabalhos acadêmicos para convalidar conclusões equivocadas. O escândalo ficou conhecido como Climate Gate. O escândalo veio à tona quando vazaram e-mails de um dos mais fervorosos defensores da hipótese do aquecimento global, o climatologista inglês Phil Jones. Ele admitiu para colegas que dados foram alterados para evitar que os resultados das pesquisas contrariassem a hipótese do aquecimento. Os dados originais que compunham as amostras foram deletados dos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, impossibilitando a confirmação dos estudos que provariam o aquecimento. As observações dos aquecimentistas ficaram novamente em xeque quando este gráfico foi divulgado. Ele mostra o que aconteceu entre 1997 e 2008 com as temperaturas do planeta. Repare que a concentração de gás carbônico aumentou rapidamente, passando de cerca de 360 para mais de 380 partes por milhão. A temperatura, no entanto, não reagiu na mesma medida. Para os céticos, esta seria a prova de que o carbono não controla o clima na Terra. Nós que somos contra o aquecimento global e que demonstramos com dados que a tendência dos próximos 20 anos, até o ano 2030, na realidade é um resfriamento e não um aquecimento, nós na realidade sofremos com isso. Os céticos reclamam com razão que é difícil convencer um aquecimentista a debater tecnicamente o assunto. Os ânimos ficam exaltados sempre que alguém os questiona sobre a confiabilidade das pesquisas que demonstrariam ser o gás carbônico o agente do aquecimento do planeta. Tanto é que essas pessoas usam os argumentos mais fajutos possíveis para tentar legitimar as suas pesquisas, as suas coisas, e não vem para um debate, né? Quando a gente chama para debate, para tentar mostrar isso, você não consegue. Isso não é achismo, ou não é eu pensar uma coisa, ou ideologicamente imaginar outra, tá? Isso são medidas físicas. De acordo com os céticos, hoje é difícil para quem discorda da hegemonia aquecimentista até fazer publicações de artigos em revistas científicas de grande prestígio. Existem tantos eventos científicos, uma ova, são na verdade enlatados científicos, só se circula dentro desses ambientes a mesma linha de pensamento. É muito difícil você publicar um trabalho numa revista considerada de alta qualificação por conta disso, por sermos contrários à corrente. Na reportagem de amanhã,
Cientistas colocam em xeque o aumento do nível do mar e você vai conhecer as marcas deixadas por uma geleira que existiu no interior de São Paulo há 280 milhões de anos. Está em 380 partes por milhão, quase 2 vezes mais do que antes da Revolução Industrial há cerca de 150 anos. Na visão dos aquecimentistas, está aí a explicação para as mudanças climáticas. Mas há um grupo de cientistas cada vez mais numeroso que se opõe à hipótese do aquecimento global como consequência da atividade humana. Esses cientistas afirmam que o gás carbônico é incapaz de reter o calor e de controlar o clima na Terra. O problema dessa liderança no aquecimento global antropogênico é que, na realidade, ela não é baseada em dados observados. Ela é baseada em hipótese não comprovada e em resultado de modelo de clima. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam à previsão. Mas há uma enorme controvérsia envolvendo os cientistas filiados a essas duas linhas de pesquisa, os céticos e os aquecimentistas. No centro do problema está a confiabilidade das amostras usadas pelos aquecimentistas para demonstrar que a temperatura da atmosfera da Terra está se aquecendo. Eles foram acusados recentemente de fraudar amostras de trabalhos acadêmicos para convalidar conclusões equivocadas. O escândalo ficou conhecido como Climate Gate. O escândalo veio à tona quando vazaram e-mails de um dos mais fervorosos defensores da hipótese do aquecimento global, o climatologista inglês Phil Jones. Ele admitiu para colegas que dados foram alterados para evitar que os resultados das pesquisas contrariassem a hipótese do aquecimento. Os dados originais que compunham as amostras foram deletados dos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, impossibilitando a confirmação dos estudos que provariam o aquecimento. As observações dos aquecimentistas ficaram novamente em xeque quando este gráfico foi divulgado. Ele mostra o que aconteceu entre 1997 e 2008 com as temperaturas do planeta. Repare que a concentração de gás carbônico aumentou rapidamente, passando de cerca de 360 para mais de 380 partes por milhão. A temperatura, no entanto, não reagiu na mesma medida. Para os céticos, esta seria a prova de que o carbono não controla o clima na Terra. Nós que somos contra o aquecimento global e que demonstramos com dados que a tendência dos próximos 20 anos, até o ano 2030, na realidade é um resfriamento e não um aquecimento, nós na realidade sofremos com isso. Os céticos reclamam com razão que é difícil convencer um aquecimentista a debater técnicas. Estudiosos do clima e do ambiente discordam da teoria do aquecimento global que se propaga como verdade absoluta e denunciam a falta de investimentos em pesquisas que comprovariam a temperatura da Terra não está subindo. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Todo ano, as máquinas inventadas pelo homem despejam na atmosfera 7 bilhões de toneladas de gás carbônico. A concentração de gás carbônico está em 380 partes por milhão, quase 2 vezes mais do que antes da Revolução Industrial há cerca de 150 anos. Na visão dos aquecimentistas, está aí a explicação para as mudanças climáticas. Mas há um grupo de cientistas cada vez mais numeroso que se opõe à hipótese do aquecimento global como consequência da atividade humana. Esses cientistas afirmam que o gás carbônico é incapaz de reter o calor e de controlar o clima na Terra. O problema dessa liderança no aquecimento global antropogênico é que, na realidade, ela não é baseada em dados observados. Ela é baseada em hipótese não comprovada e em resultado de modelo de clima. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam à previsão.
Mas há uma enorme controvérsia envolvendo os cientistas filiados a essas duas linhas de pesquisa, os céticos e os aquecimentistas. No centro do problema está a confiabilidade das amostras usadas pelos aquecimentistas para demonstrar que a temperatura da atmosfera da Terra está se aquecendo. Eles foram acusados recentemente de fraudar amostras de trabalhos acadêmicos para convalidar conclusões equivocadas. O escândalo ficou conhecido como Climate Gate. O escândalo veio à tona quando vazaram e-mails de um dos mais fervorosos defensores da hipótese do aquecimento global, o climatologista inglês Phil Jones. Ele admitiu para colegas que dados foram alterados para evitar que os resultados das pesquisas contrariassem a hipótese do aquecimento. Os dados originais que compunham as amostras foram deletados dos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, impossibilitando a confirmação dos estudos que provariam o aquecimento. As observações dos aquecimentistas ficaram novamente em xeque quando este gráfico foi divulgado. Ele mostra o que aconteceu entre 1997 e 2008 com as temperaturas do planeta. Repare que a concentração de gás carbônico aumentou rapidamente, passando de cerca de 360